Então vamos lá, na aula de hoje vamos falar sobre transformação. Então vamos abrir o nosso arquivo aí, File Open. Vai estar naquela pastinha de arquivos auxiliares, tá? A gente vai trabalhar com garrafa, transforms. Posso clicar duas vezes ou selecionar e colocar abrir. Vou clicar duas vezes aqui. A mensaginha de cor, né, do profile de cor, vou dar um OK. E vamos lá. Primeira observação importantíssima. Esse nosso arquivo, ele contém duas layers. Para poder trabalhar, eu preciso selecionar a layer que eu quero modificar. No nosso caso é a garrafa. Então, se ela não estiver aqui selecionada, você clica nela. Tecla de atalho é a V. Essa ferramenta aqui, ó, é a ferramenta Move, tá? Então, o que ela faz? Se eu clicar no objeto e arrastar, ele vai vindo e se posicionando onde eu solto. Então, ferramenta Move, tá? Clicou e arrastou. Se eu quiser fazer outro tipo de transformação, como escala e rotação, Ctrl T. Vai abrir essas arestas. Se eu clicar e arrastar, aqui ó, clicar bem em cima, tá? Você vê que tem uma seta para cima e uma para baixo. E arrastar, eu mexo na escala. Em outras versões do Photoshop, tá? As versões mais antigas, se você clica e arrasta, ele vai fazer a escala, mas de forma desproporcional. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês. Ele vai fazer isso aqui, ele vai achatar a sua imagem. Que a grande maioria das vezes não é recomendável, tá? Então eu vou dar um ESC aqui para cancelar, Ctrl T. O ideal é você arrastar aí, ó, de forma proporcional. Essa versão do Photoshop, cliquei e arrastei, está proporcional. Se eu quiser fazer desproporcional, que às vezes acontece, né? Você vai fazer o quê? Segurar a tecla Shift e arrastar. Aí eu consigo fazer desproporcional. Então, as versões mais novas do Photoshop, Ctrl T. Cliquei e arrastei, está proporcional. Se eu apertar o Shift, vai ser sem proporção, vai ser livre. Como funcionava nas versões mais antigas? Era o contrário, tá? Ctrl T, clicar e arrastar, já fazia desproporcional. Se eu quisesse proporcional, eu teria que apertar o Shift. Então é o contrário. No meu caso dessa versão, clicou e arrastou, tá proporcional. Com Shift, desproporcional. No seu caso aí, pode ser que seja ao contrário, não sei qual versão do Photoshop você está usando. Ctrl T novamente aqui. Toda vez que eu faço uma modificação aqui de escala ou rotação, mas como eu faço a rotação? É só aproximar o mouse aqui, ó. Tá vendo que apareceu a seta curva, né? Você consegue rotacionar o seu objeto livremente. Em relação à rotação, se você fizer a rotação com o Shift apertado, você vê que ele vai dando umas travadinhas, ou seja, ele vai girando ele vai acrescentando os graus, que fica mais fácil de você controlar. O livre, né, ele fica meio solto aí. E com o Shift você vai rodando, ele vai de grau em grau aí. Então eu fiz a modificação que eu quero. E às vezes você faz a modificação e tenta continuar trabalhando e não consegue, porque ele fica travado aqui, né, na opção de transformação. Então, para sair dessa opção, você tem que fazer o quê? Ou aqui em cima, ou você confirma o que você fez, ou você cancela. Tecla de atalho, confirmação, Enter, ou para cancelar o ESC. Eu vou confirmar, aí nossa garrafinha já fez a transformação. Outra coisa bacana aí, vou dar um Ctrl T. Se você olhar aqui em cima, ó, vai ter as opções, tá? Então, aqui é o posicionamento, né? Então, se eu clicar e arrastar, é a posição que ela se encontra aí no meu arquivo. Esse cara aqui, ó, é a escala. Se eu pôr 50%, ele já vai aí aplicar no meu objeto. Interessante, coloquei 50%. Na largura, ele mudou a altura. Então, quando tiver pressionado esse botão, ele vai ser proporcional. Você modifica um e ele atualiza o outro. Eu vou aqui, ó, tirar essa opção. Opa! Então, se eu colocar aqui, sei lá, 80%, ele mudou a largura,
mas não alterou a altura, porque eu não acionei aqui o nosso símbolo. Vou deixar acionado, ok? Outra coisa, aqui é a rotação. Então você pode clicar, né? Opa, clicar não, né? Você pode aqui, ó, colocar o valor que você quer e ele vai rotacionar. Você pode trabalhar tanto no positivo como no negativo, sentido horário ou sentido anti-horário. Vou dar um ESC aqui para cancelar o que eu fiz, tá? Dei um ESC aqui, cancelei o que eu fiz. Vou apertar novamente o Ctrl T, só que dessa vez eu vou apertar o botão direito, vai aparecer as opções. O que nos interessa são essas duas aqui, tá? O resto depois a gente explica aí, se for o caso, mas algumas a gente vai utilizar em outros projetos, aí nos 10 projetos que estão por vir. Flip horizontal, ele vai espelhar. Então tem uma diferença aqui, eu vou fazer um flip horizontal. Ele pegou essa imagem e colocou como se fosse na frente do espelho. Pode até perceber que o que está escrito ficou até invertido, porque eu fiz um flip aí horizontal. Vou dar um ESC aqui para cancelar, Ctrl T, botão direito, e agora vou dar um flip horizontal. Também ele flipou. Pode ver a diferença. Eu não rotacionei ele para baixo. Se eu tivesse rotacionado, as letras não estariam invertidas. Eu fiz um flip mesmo, que é o nome, um espelhamento. Vou dar um ESC aqui, ó, Ctrl T, aqui, ó. Se eu tivesse só rotacionado, as letras não estariam espelhadas. Vou dar um ESC para voltar. E nessa aula, basicamente, o que eu queria explicar era isso aí. Porque são conceitos que a gente vai usar muito nos nossos projetos, tá? Então, o nosso Ctrl T, você vai ver que constantemente ele vai estar sendo utilizado aí.